Já sei, você tem dificuldade para se comunicar em público. E comunicar em público que eu estou falando não é chegar na frente de 50, 100, 200 pessoas e fazer uma apresentação, não. É numa reunião de trabalho, se alguém pede a sua opinião, você já tem dificuldade de ficar em pé e se pronunciar, colocar ali aquilo que você está pensando, se comunicar. Vamos para a faculdade, na faculdade você precisa apresentar um trabalho, você fica desconfortável, a mão começa a suar, começa a ficar nervoso, o que é extremamente normal. No curso técnico, a cena se repete, ou seja, em vários lugares você apresenta dificuldade para se comunicar em público. Nessa aula de hoje, eu vou te ajudar a tratar um dos principais pontos que afeta muito essa comunicação em público. O que acontece é uma pergunta que eu sempre faço e gostaria de te gerar uma reflexão. Você levantou para expor uma opinião, para se comunicar em público. O que qualquer pessoa que esteja naquela cena pode fazer para te impedir de passar a sua mensagem, de te impedir de falar? Poderia levantar, te agarrar, tampar sua boca. Fisicamente falando, é talvez uma das únicas possibilidades, fisicamente falando, que te impediria de passar a sua mensagem. E na prática, isso quase nunca acontece, não é isso que acontece. É um bloqueio que acontece você com você mesmo. Tem algo acontecendo ali, rola um processo interno e você trava e soa e dá branco e fica nervoso e não consegue entregar a mensagem. Grande parte disso passa pelo controle das emoções. O processo de gestão das emoções ele é tão forte e tão complexo que às vezes só pela forma de te olhar a pessoa consegue te paralisar, te inibir, te deixar nervoso, te deixar ansioso, que é uma das coisas que é, hoje afeta muitas pessoas, níveis de ansiedade muito alto, e aí você vai, se você souber que vai precisar se comunicar em público amanhã, você já começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso, ontem, antes de ontem, semana passada, 15 dias antes, a partir do momento que você ficar sabendo, a, as emoções já começam a te dominar e te causar impacto de forma extremamente significativa sobre a forma como você vai passar aquela mensagem. E eu reforço de novo, é, fisicamente falando, ninguém pode fazer nada para efetivamente te impedir de passar a sua mensagem. É 100% um processo interno, é 100% as suas emoções que estão, de alguma forma, ali por algum fator que nós vamos descobrir na aula de hoje, que as suas emoções estão desequilibradas. E vamos pensar na importância desse processo. O quanto faz diferença na sua vida você se comunicar bem, você entregar sua mensagem, você falar com confiança, você falar de forma empoderada, com pertencimento, o quanto isso impacta os seus resultados. Deixo aqui a reflexão para você. Quantos por cento é, melhoraria a sua vida se a mensagem que você tem para entregar, que com certeza é importante, é relevante, você conseguisse fazer é, com a qualidade que você é capaz, que obviamente todo mundo tem um potencial interno. E por conta dessa gestão de emoções, isso fica bloqueado, não consegue sair, você não consegue entregar a sua mensagem ao mundo da forma como você gostaria. Quantos por cento melhoraria só de você fazer uma melhor gestão das suas emoções quando fosse necessário falar em público? Você já parou para pensar nisso? Isso já te causou alguma reflexão? E talvez você tenha até refletido sobre isso, mas não sabe efetivamente o que você pode fazer para controlar essas emoções. É o que eu vou te ajudar a fazer na aula de hoje. Vou pegar na sua mão e nós vamos começar a olhar para essas emoções e ver o que, que dá para fazer para tentar controlar. Se a gente não conseguir controlar, pelo menos colocar as nossas emoções em um patamar em que ela não te impeça de passar a sua mensagem, já que fisicamente ninguém vai tentar te impedir, apenas um balanceamento dessas emoções, um controle sobre essa gestão das emoções pode te levar ao próximo nível, ao próximo patamar de melhoria na sua comunicação. Queria compartilhar com você esse materialzinho aqui. Por que você deve fazer gestão das emoções para se comunicar em público? Primeiro, o primeiro passo e a parte talvez mais significativa do processo, é onde eu gosto de
ensinar isso para todos os alunos que participam de algum treinamento meu, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é você entender o processo comunicativo. Como se desenrola o processo comunicativo? Renner, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Acredita em mim, não é óbvio. Se fosse óbvio, você entenderia o processo comunicativo da forma como ele acontece e ele não te causaria tantos problemas como efetivamente causa. Na prática, isso te causa muitos problemas. Um dos pilares que eu quero trazer para você hoje aqui é os pontos que compõem o processo comunicativo. A partir desse entendimento, da sua melhora nesse entendimento, você vai perceber que, como eu sempre falo nos treinamentos que eu aplico, se você aplicar um pouco, você não precisa conhecer a fundo, tá? Eu tenho vídeo aí no canal falando muito sobre física quântica. Se você aplicar um pouco dos conceitos de física quântica aqui, você vai perceber que, ao construir cenários possíveis melhores, você constrói respostas melhores àquilo que você está se propondo a fazer. Então, o primeiro passo que eu te convido a fazer aqui é nós conhecermos o processo comunicativo. Hoje eu vou falar, tem mais pilares, claro, mas hoje eu vou falar desses 5 pilares, para a gente poder aprofundar um pouco mais em cada um deles. O processo comunicativo, ele é um processo onde eu tenho o emissor, nesse caso você, com uma mensagem, um conteúdo que você preparou, que você precisa passar, e tem o receptor. Se você parar para pensar, todos os processos de comunicação têm essa composição. Você vai falar numa reunião do trabalho. É você com uma mensagem que seja uma opinião, que seja um projeto, que seja algo que a sua área está desenvolvendo, que seja uma opinião sua a respeito de um tema que está sendo discutido naquela reunião. Isso é uma mensagem que você vai entregar para um receptor. Seja seu gerente, seja seu coordenador, seja para os seus próprios colegas de trabalho. Se você pensar na sua comunicação em casa, todos os tipos de comunicação, na faculdade, em família, com seus filhos, um pai com uma mensagem que seja uma forma de educação, seja uma explicação, seja mesmo uma punição, um corretivo, uma forma de interferir na vida do seu filho, é uma mensagem que vai ser entregue para o receptor. Então, o processo comunicativo, se você entender ele nessas 3 fases, o que você vai perceber? Dentro das suas áreas de domínio, das suas áreas de controle, nós vamos falar basicamente, você tem controle sobre o emissor, que é você. Então, quando eu falo de gestão de emoções, eu estou falando, obviamente, da gestão das emoções do emissor, que nesse caso é você. Eu tenho aula aí falando disso, mas a parte de desenvolvimento da mensagem é também um pilar importante, mas não é o foco da aula de hoje. E, obviamente, tem formas de controle de contexto, controle de público, que é para você melhorar a interação com o seu público-alvo, com o público que você está falando. Tem várias formas disso acontecer. Mas na aula de hoje eu vou pegar especificamente a parte de controle das emoções. Vamos imaginar o seguinte: o processo comunicativo é isso. É o emissor que vai entregar uma mensagem para um receptor. Falamos as possibilidades fisicamente que tem de alguém impedir o emissor de entregar essa mensagem para o receptor. Fisicamente é só você tampar sua boca. E não é isso que acontece. No pilar das emoções aqui, ansiedade, problemas de autoimagem, que a gente vai falar aqui, a gestão das emoções propriamente ditas, que são o grande inimigo. Tem outros fatores, óbvio, preparação antecipada, falta de planejamento, o local, a forma, o horário, o contexto, tem várias outras coisas que influenciam, mas uma delas é a gestão das emoções. E aí eu vou para o próximo pilar. Uma das coisas que pouca gente, talvez, olha dentro desse pilar de gestão das emoções, tem sim um contexto de ansiedade, o mundo corrido de hoje, que influencia ainda mais, que contribui ainda mais para
você ter validação de coisas que te limitam e dificultam o seu processo comunicativo, isso sim, mas quando eu falo de gestão das emoções, e aqui é o ponto principal da aula de hoje, eu quero falar de algo que só afeta a você mesmo, ou seja, que estaria dentro, deveria estar dentro do seu ambiente de controle. Controlar as suas emoções é algo que está sim dentro da sua dessa região onde você tem poder de decisão, onde você tem poder de definição, de estratégia, de colaboração, está dentro da sua zona de controle. Aproveitando o gancho para te ajudar nessa gestão de emoções, eu tenho um treinamento básico de comunicação em público, que é composto por um treinamento rápido de 7 aulas para fazer em 7 dias, uma aula por dia para você colocar as ações em prática, porque só tem resultados diferentes quem tem ação. Então eu te convido sempre, você vai ver que muitas aulas minhas eu te convido à ação para você experimentar. Então, o assunto que eu estou falando aqui faz sentido para você, você tem interesse em pelo menos começar a aprender um pouco de teoria, um pouco de como começar a colocar o pé na água, por onde começa esses pilares para me comunicar bem em público, eu te convido a conhecer meu treinamento de comunicação em público. Um treinamento rápido, 7 aulas em 7 dias, com um e-book para poder te direcionar e eu poder te mostrar a forma como eu aplico, qual é a dinâmica dos meus treinamentos e como que eu posso te ajudar a se comunicar em público. Lembrando que você tem 14 dias para pedir reembolso, dá tempo de você ver o treinamento, se ele fez sentido, ok, você continua, se ele não fez, você pode pedir seu reembolso, faço o Pix para você na hora, beleza? Então, esse universo da gestão das emoções, ele passa, e aí eu gosto sempre de trazer coisas práticas que você possa experimentar, quando vai se comunicar em público. Um dos primeiros sintomas que mostram que a sua emoção saiu do patamar ideal, da sua zona de controle, é a sua respiração. Então, quando você está com a mão suando, seu coração dispara, a sua respiração também geralmente fica ofegante. Então, o exercício prático que eu gosto muito de ensinar, e o mais importante, não adianta eu ensinar se você não quiser aprender, e principalmente se você não colocar em prática. Então, eu te convido fortemente a colocar em prática. É controle de respiração. Respirar 3 vezes profundamente. Essa respiração profunda, ela ajuda a fazer controle da sua frequência cardíaca. O descontrole de emoções, quando você perde o controle das emoções, geralmente seu coração dispara. Seu coração disparando, ele desregula todo o seu organismo. Quando ele desregula todo o seu organismo, você já não consegue, com o seu cérebro sem o oxigênio suficiente, você já não consegue organizar seus pensamentos para aquilo que você quer falar. E aí a ansiedade toma o controle, porque você tem uma imagem visual, isso é extremamente problemático, potencializa. Quando você tem o problema para falar em público, você já muitas vezes já construiu uma pré-imagem de que aquilo vai acontecer, que vai dar errado, que você vai ficar nervoso, que você vai travar, que você tem vergonha, que você é tímido, que você não tem pertencimento para aquilo. E quando acontece, quando você vê aquilo materializado na sua frente, aí é mais grave ainda, porque aí você tem uma prova concreta daquilo que você já tinha planejado e que aconteceu. O controle de respiração, ele te ajuda a organizar os pensamentos e grande parte dos momentos, só de você ter planejado uma medida que te ajuda a controlar o processo, te dá a sensação de controle sobre a situação. De uma situação em que você era passageiro ali do que está acontecendo, você passa a ser o motorista da situação. Só de fazer o exercício de respiração, você já muda a forma como você está incluso naquele cenário ali de, olha, não estou tô nervoso, não estou sabendo o que eu estou falando, eu já perdi aqui o raciocínio daquilo que estava sendo falado. Nesse momento, só de fazer o exercício, você já tem aquela melhor sensação de controle do que está acontecendo e que você está conseguindo controlar. De posse disso, eu vou te levar para o próximo ponto. Essa melhora da imagem pessoal, ela começa a formar, junto com os outros fatores, você entendeu o processo comunicativo, entendeu a importância da gestão das emoções,
começou a cogitar mentalmente a possibilidade de fazer controle de respiração quando a situação começar a ficar difícil, quando você estiver se comunicando em público. Toda essa preparação compõe a sua imagem pessoal. Por exemplo, sabe por que quando você pensa em falar em público, você já sente antecipadamente aquela ansiedade, aquele medo, aquela insegurança? É porque você já tem uma imagem mental de situações que já aconteceram com você que criaram traumas que te levam a ter toda essa dificuldade que você tem para falar em público. Quando você tem uma resposta, quando você tem uma reação, uma ação efetiva, que você respondeu de forma diferente a uma situação que aconteceu várias vezes, isso melhora a sua autoestima, melhora a sua imagem pessoal, melhora a sua avaliação, a sua percepção sobre você mesmo. Isso traz automaticamente um empoderamento maior para quando você vai imaginar situações em que você teve dificuldade para se comunicar em público. E aí, quando você valida pelo menos o primeiro de seus contextos, você mudou, você alterou, você agiu de forma diferente, você era passageiro e agora você virou protagonista daquela situação. Você já tem uma primeira foto diferente no cenário que você construiu, do histórico que você tem, das situações em que você fala em público. Isso melhora a sua imagem pessoal e quando essa melhora ocorre para a próxima situação em que você vai precisar falar em público, você percebe que já não os seus níveis de ansiedade já serão um pouco menor, aquela insegurança diminui um pouco, você começa a ter repertório, você começa a ter ferramentas para pensar o seguinte: olha, em caso de imprevisto, em caso de ficar nervoso, em caso de ansiedade, eu tenho ferramentas que vão me ajudar a responder de forma diferente para aquela mesma situação que já me causou dificuldade um dia. O acúmulo dessas respostas de forma melhor te leva a criar uma imagem pessoal mais empoderada, mais firme, para sempre que imprevistos acontecerem, você ser capaz de responder de forma melhor. Fechando esse tópico, nós vamos para o último tópico da aula de hoje, que é o controle de contexto. Qual é o contexto? E aqui muita gente erra, perde o controle da gestão das emoções quando vai se comunicar em público, simplesmente por não conseguir controlar contextos. Óbvio que eu vou trazer na aula de hoje uma forma de fazer, mas tem várias outras formas que você pode utilizar essa mesma ferramenta. Um dos grandes erros de quem tem dificuldade para se comunicar em público, quando perde o controle do contexto, eu estou falando do tema aqui, gestão das emoções. E aí alguém na plateia levanta a mão, tem uma dúvida, e eu abro porque eu estou nervoso, estou ansioso, estou querendo interação, porque muita gente acha que o público interagir e fala se está falando bem ou não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem técnica para isso, mas para quem está nervoso ali, está ansioso no momento de se comunicar em público, isso vira uma verdade. A pessoa levanta a mão, eu estou falando de gestão das emoções, ela pergunta de qual a melhor roupa para poder se apresentar em público. Não a pergunta é coerente, e aí é isso que eu quero destacar. Não é que a pergunta não faça sentido, a pergunta faz sentido, inclusive está dentro do tema que eu estou abordando, porém não é o foco daquela apresentação que eu estou falando, não é isso, eu não dei foco nessa parte, eu não vim preparado para falar desse ponto. E aí eu posso simplesmente adequar o contexto, posso controlar o contexto. Se eu já estou nervoso, já não estou, já tive que fazer controle de respiração, a apresentação não está saindo dentro daquilo que eu esperava, estou tendo que controlar uma ansiedade muito grande para conseguir minimamente passar o meu recado. Eu tentar ampliar o escopo daquilo que eu estou falando para uma área que eu não me preparei, para coisas que eu não domino, vai dificultar ainda mais. E o que eu posso fazer? Controlar o contexto. Falar, olha, a sua pergunta é boa, ela faz sentido, mas eu não vim preparado para falar sobre esse tema na aula de hoje. E a gente pode marcar um outro fórum, eu posso te responder no segundo momento, depende do contexto, depende se faz sentido ou não a pergunta, depende se naquele contexto faz sentido eu trazer aquela resposta ou não. Eu vou fazer um controle de contexto. Estando dentro do contexto que eu me propus a falar, dificilmente alguém vai te colocar questões que você
não tem domínio, você não sabe, você não se preparou. Então, o controle de contexto ele te ajuda a manter a sua apresentação dentro da sua zona de controle. Estando dentro da sua zona de controle, mantém as suas emoções também sob controle. Isso facilita. Então, entender o processo comunicativo nesses 5 pilares que eu falei. Entender o processo de comunicação, emissor, mensagem, receptor. Fazer gestão das suas emoções. Fazer controle de respiração, uma das ferramentas. A gestão das emoções e o controle. Isso cria uma melhora da sua imagem pessoal. Essa melhora da sua imagem pessoal te ajuda a controlar melhor o contexto da comunicação. Beleza? Galera, esses são os 5 pontos que eu quis trazer para vocês nessa aula de hoje. Espero que tenha ajudado, espero que faça sentido, espero que em algum momento aí você tenha se conectado com o que eu falei. Coloque em prática as ações que eu coloquei aí para você como sugestão. Tenta fazer o controle de respiração, tenta fazer controle de contexto, dá para fazer isso de forma treinada, de forma cadenciada. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou da aula de hoje e se ficou alguma dúvida, coloca aqui para eu gravar um vídeo, gravar uma aula explicando aí se você ficou com alguma dúvida, eu poder te responder em aula. Beleza? Galera, obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima aula.